Fernando Diniz toma decisão sobre Lloyd e atacante continuará no Vasco sob análise. Fernando Diniz comemorou bastante a classificação e, logicamente, ele cobrou os jogadores pelo baixo desempenho em São Januário. Apesar disso, o Vasco vive um bom momento na temporada e tem tudo para seguir em evolução. Vale ressaltar que o Diniz chegou recentemente, ou seja, ela continua conhecendo os jogadores e implementando a forma que o time precisa jogar, seja com uma escalação ofensiva ou algumas vezes se retraindo para esperar o adversário e sair no contra-ataque. Nas redes sociais, os torcedores vascaínos se revoltaram e muitos até pediram a saída imediata do atacante. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que Diniz conta com o atleta, mas quer uma melhor postura dele nos próximos jogos, ou então ele será descartado até o meio do ano. Negócio feito pelo Pedrinho. A contratação deste jogador já causou polêmicas desde o início. Ele chegou sem ninguém muito conhecer através da persistência do presidente Pedrinho, que apostou na sua contratação e entendeu que era um bom negócio. A relação do atacante com Fernando Diniz promete ser muito intensa. O treinador não foge muito de polêmicas e vai tomar decisões de acordo com o que pensa dentro de campo e durante os treinamentos. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Um goleiro, ou você faz por recompensa, como já foi... Por que? Onde é que está escrito que tem que ser? Não, na minha, eu estou falando na minha concepção. Ah, tá, na sua concepção. Já foi por biografia. Eu vou compartilhar essa sua concepção. Já foi por biografia, por reconhecimento, fim de carreira, o terceiro goleiro tal. da Copa de 86 era o Emerson Leão, cara. Na 70... Em 2002 era o Rogério Ceni. Com essa, sim, por reconhecimento. Às vezes é por reconhecimento, pela biografia, já sabe que não vai jogar. Tem que levar os melhores, de repente joga, tem que levar os melhores. Se fosse eu, seria para você ir tá. trabalhando como um Bento, como um goleiro mais jovem, um Hugo, um goleiro que você trabalha com. Sabe um que está muito quem bem seria o seu terceiro? E que já foi convocado? Hugo. Não, o meu seria o Hugo também, tô aqui, ó. Ah, tá, se for o Everton, tá. O Hugo e o seu? Não, eu só vou lembrar mais um, que é nessa linha de raciocínio do Coutinho e do Lino, que está muito bem e já foi convocado para a seleção brasileira, o Lucas Perry. Verdade, Lucas bem Perry lembrado. Tá pegando muito. Inclusive está sendo especulado em clubes maiores de futebol europeu, pela temporada que fez. Vai saber que às vezes você precisa colocar o cara em campo, cara. Animal, vai saber. Ele. Então, eu confio no Everton. A gente sai do Brasil e está numa liga francesa que a gente não vê muito. Eu tive na França, 5 meses depois que ele foi vendido. Uma semana de capa do PR lá nos jornais franceses. Não, também é outro ótimo goleiro. É um goleiraço. Por que eu acho que tem que levar o melhor possível para jogar, na minha opinião? Cara, pode acontecer. O próprio Bento aí... Um dos goleiros se machuca na Copa, aí o outro pode ser expulso num jogo, você precisa ter alguém para entrar em campo. E em quem eu confio mais para terceiro goleiro é o Everton, mas seguindo... Por favor, a gente está no país... de Fábio, 45 anos. Ah, sim, esse aí tem que ser citado sempre. Só para não deixar de citar o Fábio. Esse é fenômeno. Mas o meu terceiro seria o Everton. Eu acho o Everton um fenômeno. Inclusive, esse é um injustiçado da seleção brasileira. Poderia ter sido convocado mais vezes. Mas injustiçado por quem? Quem que foi que não deveria ter ido? Olha, aí a gente teria que fazer uma pesquisa bem meticulosa. Mas eu acho que goleiros que foram, inclusive, à Copa do Mundo. Fala quem, pô? Não, fiquei curioso. Por exemplo, quem foi o melhor goleiro? Fábio ou Doni? Fábio tem uma carreira muito melhor que a do Doni, sem dúvida. Não lembro o momento. Eu não queria citar, porque 2010. Pode parecer que eu estou minimizando a carreira do Doni, que também foi um grande goleiro. Foi o goleiro da Roma, né? Foi um grande goleiro, tá? Foi. Que fique claro isso aqui. Então, mas para mim o Fábio foi um goleiro melhor do que eu fui um crítico da convocação do Doni na época Copa. Fui um crítico. O Fábio ou o Vitor? 2010. O Fábio ou o Vitor, que é hoje gerente de futebol do Galo. Então, mas o momento do Vitor era absurdo. Era absurdo. Em 14, que foi o Vitor, né? Só que eu acho que o Fábio teve grandes momentos que demoraram a ser reconhecidos nacionalmente. O problema do Fábio, né? O Fábio nunca teve problema, mas a questão física do Fábio, de treinadores que viam ele e as informações atrapalharam um pouco ele. E outro problema, se bobear, o pior, é que a regularidade do Fábio não foram suficientes para que ele tivesse mais oportunidades em contraponto a outros goleiros que tiveram um pico de momentos, exatamente. O Vitor em 14, é isso. O Doni, o Vitor, de novo, o Gomes, grande goleiro também. Que também é outro goleiro espetacular, ficou na Inglaterra há muito tempo, o Gomes, que tiveram mais chances, disputaram campeonatos importantes. E o Fábio, às vezes, não. Aí, o Vitor teve um pico lá, convoca o Vitor. Aí o Vitor caiu. Aí, quando o Vitor tá caindo, o Doni explode. Aí vai o Gomes. E o
E o Fábio aqui nota 8,5 o tempo todo. Aí os caras, quando batiam 9, iam convocado. O Bento, por exemplo, me assustou na última data FIFA. Eu falei, caramba, cara, fiquei preocupado com o que eu vi. Mas eles jogam num campeonato, né? Com todo respeito ao campeonato. Eu não acompanho o campeonato saudita. Nem eu. Eu não levaria o... Quem acompanha fala que ele não está bem. Então, há algum tempo já. Ele me assustou. Eu convocaria o Lucas Perry. Perry tá melhor. Então, eu seria o Perry. Segunda-feira, hein? Aliás, dentro do Seleção Sport TV, a convocação, a primeira de Carlo Ancelotti. Promete, hein? Promete. E a gente estava elogiando o Léo Jardim. No ano passado, muita gente opinou, eu inclusive, que o Léo Jardim poderia ter feito melhor no gol do Hulk, que na prática eliminou o Vasco em São Januário. Mas para o Vasco chegar à semifinal, o Léo Jardim fez chover também no ano passado. Já foi uma campanha sofrida no ano passado. O Vasco venceu 3 disputas de pênalti, né? No ano passado para chegar. Exato. Água Santa. O Vasco passou por 3 disputas de pênalti. Isso. E o Atlético Paranaense, né? Então, assim, é a realidade do clube hoje, cara. O Vasco sofre mesmo. Tem chance. Ano passado quase bateu na trave, cara, disputar a final de Copa do Brasil. Quase bateu na trave. É por isso que é necessário que se tenha num calendário esse tipo de competição, né? Porque você... são 2 jogos apenas, jogos eliminatórios, tem um contexto totalmente diferente de um jogo de... Bom, você pode falar bem melhor do que eu, de um jogo de pontos corridos, né? A mobilização é diferente do torcedor, do jogador, da imprensa, de todo mundo. E o Vasco pode chegar nessas competições. Ele pode botar um plano de jogo para um adversário específico e dar certo numa noite e faz um resultado em São Januário e consegue sustentar fora de casa, ou o contrário, e por aí vai. Ele tem 6 jogos agora para tentar chegar numa final. Oitavas, se passar, quartas e semi. Vou fazer uma provocação a vocês aqui. Já que é consenso que a arbitragem foi uma tragédia ontem na Arena do Grêmio, eu tô opinando que a arbitragem foi ruim, mas o futebol do Grêmio consegue ser pior que a arbitragem. Se a arbitragem tivesse acertado, o Grêmio teria chance de se classificar nos pênaltis, mas não apaga que o futebol do Grêmio, poucas coisas conseguem superar a ruindade da arbitragem no Brasil. O futebol do Grêmio é uma delas. Mas eu quero ir agora a Porto Alegre para saber do... Calma que esse é só o final feliz da noite. Até chegar nos 2 Vs do Diniz, teve muita reza. Muita história. Teve de tudo. Jogador que pareceu ignorar o técnico, outro que meteu cavadinha em pênalti decisivo, comemoração marrenta, gelado. A classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro. E teve herói. Noite de Léo Jardim, noite de classificação dramática. Para isso que eu tô aqui, é para isso que eu trabalho tanto. Léo Jardim, eu te amo, Léo Jardim. Precisava de tanto sofrimento. Os vascaínos estavam bem confiantes em São Januário. É 3-0, vai ser uns 4 pra cima. 3 gols do Verrete, vamos pra cima, porra, essa porra! O melhor, Diniz parecia confiante. 2 joinhas e 2 Vs logo antes do jogo começar. Depois foi ficando naquele estilo Diniz que a gente já conhece, mais enérgico, exigente. O Vasco chegou com o Nuno para fora. Na segunda trave, Nuno! O Operário com o Zuluaga. Para fora, a cabeçada do Zuluaga! E o Diniz chamava o Ryan sem parar. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Foi com ele que o Vasco fez 1-0. Pode ficar cara a cara. Lá vem o Vasco. Ryan bateu pro gol. Ryan tirando o Vasco do sufoco no fim do primeiro tempo. E o Diniz falou pro Ryan, é pra fazer 3 gols, não 1 gol. Vai. É um paizão pra mim, então ele tá me ajudando muito, ele me dá muito esporro, mas é pro meu bem. Ainda no primeiro tempo, Léo Jardim fez uma defesa importante na finalização do Fran Sérgio. O Vasco começou o segundo tempo atacando. Chute do Piton, defesa do Elias. E o Léo apareceu para salvar mais uma vez. Cabeçada defendida por Léo Jardim. Aos 24 minutos, Lloyd entrou no jogo. E aqui cabe um capítulo à parte nessa noite. E a torcida enlouquece com o Lloyd. Diniz tentou chamar o Lloyd?
E ele pareceu ignorar o técnico. Continuou jogando. Lloyd ajeitou, bateu de fora! Pra torcida ou pro Diniz? E ganhou a torcida. Marra ele tem. E eu estava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida estava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Nos acréscimos, aos 47, o Operário empatou o jogo. Tentativa do Ademilson! Gol! O Operário segue vivo na Copa do Brasil! O Lloyd ficou desestabilizado no chão. Vamos para a definição por pênaltis. Repara que o Diniz parece perguntar para o Hugo Moura: você bate pênalti? E o Hugo parece fazer um sinal negativo com a cabeça. Não é fácil tomar um gol praticamente no último lance e a gente tá mentalmente forte para ir cobrar os pênaltis. Verratti abriu a disputa. O primeiro pênalti que o Léo Jardim defendeu foi do Neto Paraíba. Léo Jardim! O Elias também pegou um do Vasco. João Vitor perdeu. Hugo Moura foi só o 7º batedor do Vasco e fez 6-5. Era a vez do Cristiano. Se ele perdesse, o Operário estava eliminado. Bateu pênalti com cavadinha! Depois, Paulo Henrique perdeu e a situação se inverteu. O Léo Jardim tinha que pegar para o Vasco continuar vivo. Thales bateu o pênalti! Léo, sensacional, Jardim! E aí chegou a vez dele. Que noite pro Lloyd, hein? E o Lloyd fez 7-6 pro Vasco. Se o Léo Jardim defendesse, acabava. Lá vem Alan Godoy, lá vem o Operário, Alan bateu! Léo! Se o Fernando Diniz achou que ia ter uma noite tranquila em São Januário, estava totalmente errado. Mas pelo menos terminou desse jeito, com o Léo Jardim salvando o time mais uma vez na Copa do Brasil e se classificando para as 8ª de final da competição. Comemorar essa vitória, difícil, suada, mas também ter a cabeça no lugar, porque a gente tem muita coisa para melhorar e muita coisa pela frente ainda. Vitória, Vascão! Vitória, Vascão! Vitória! Sentimento inexplicável. Quase morri aqui na arquibancada, mas tô vivo, tá todo mundo vivo, todo mundo indo embora bem, graças a Deus. É só o início dessa relação entre o Fernando Diniz e a torcida do Vasco. Início intenso demais. Aos poucos, eles vão se entendendo. Vitória, Vascão! Na segunda passada. Beleza? Mas não está faltando força de vontade, vigor físico, disputa. A saúde do Paulo Henrique é um negócio absurdo. Negócio absurdo o que faz o Paulo Henrique. A classificação poderia ter sido facilitada? Poderia. No segundo tempo a gente teve chance de fazer o segundo gol e matar o jogo. Mas não fizemos. E obviamente que o adversário, que tem qualidade, é o 5º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, é campeão paranaense, ele foi para cima. Óbvio que sim. As mexidas do Diniz, algumas deram certo, outras não. Eu não entendo a entrada do Lloyd. O que justifica a entrada do Lloyd Augusto? Eu não entendo. Ah, mas ele deu um chute de fora da área fantástico. A gente vai pegar sempre um lance para justificar que o cara entre sempre. Não vou nem entrar na discussão, botou a mãozinha assim, foi pro Diniz, não foi pro Diniz. Se o Diniz chamou ele à beira do campo e ele não quis falar, isso é problema deles. Não vou mais... Na live ontem eu até estava levantando, até que eu descobri, né? A gente viu e tal. É problema do Diniz com ele, então eles que se resolvam. Ponto. Agora vamos falar tecnicamente. O que acrescenta? Ele pegou uma bola na linha de fundo, tentou dar um elástico. Ele tenta fazer coisas que ele não consegue fazer, que tecnicamente ele não consegue fazer. Ele acha que é o quê? Um freestyle? Que ele vai fazer uma graça? Então assim, bateu bem o pênalti? Bateu. Mas as gracinhas poderiam ter custado caríssimo ao Vasco. O Vasco que avançou de fase, vai receber mais de 3.600.000 reais. Aliás, somando todas as fases que o Vasco já passou, o Vasco vai para as 8º, o Vasco já faturou 9.300.000 e pouco, quase 9.400.000 reais em premiação.
Mas às vezes por uma gracinha, por uma bobeira, se coloca tudo a perder. E eu desafio você, torcedor, se você não ficou chateado com a postura, uma coisa é você abrir o parquinho, tá vencendo 2-3-0, faltam 2 minutos, faz uma graça, sobe na bola, passa o pé em cima da bola, toma uma pancada, uma confusão, expulso, legal. Jogo 1-0, pegado, quer fazer graça? Alguém tem que conversar com esse rapaz, até para ele entender onde ele tá, né? Não sei se era normal lá na Turquia ele fazer, mas aqui no Rio, no Vasco, enfim. O Diniz falou que vai aproveitar, e obviamente era esperado realmente a data FIFA ali, né? Os dias 5 e 10 de junho, tem jogos das eliminatórias, Equador lá em Guayaquil, dia 5, e dia 10 Paraguai em São Paulo, para começar a conhecer mais o elenco, não só nessa data FIFA, como também na data FIFA do Mundial de Clubes. O Vasco joga 31. A tabela é a seguinte, gente. Sábado 24, Fluminense, 27 o Melgar, Sul-Americana, 31 o Bragantino, e aí 12 de junho para fechar até o Mundial, São Paulo fora de casa. São Paulo que ontem classificou na Copa do Brasil, que é uma competição traiçoeira. O Grêmio foi eliminado ontem, não conseguiu vencer o CSA. Uma zebra. Pô, mas ela passeou em São Januário. Se não fosse o cara que vestiu essa camisa aqui, que não salvou só, atenção, o Léo Jardim não salvou só nos pênaltis. Ele teve pelo menos 3 defesas espetaculares durante o jogo. Uma, inclusive, a queima-roupa, uma cabeçada no escanteio que ele no reflexo. Então, assim, o Vasco vai sofrer com os adversários também. Normal, o Vasco não é um super time. Mas é muita diferença em tão pouco tempo da entrega física, da forma como o Vasco está jogando, a aproximação dos jogadores. Alguns ontem não renderam. Coutinho, abaixo do que foi sábado. O Nuno, um pouco abaixo também. Ryan, lá em cima. Verratti, um pouco abaixo também. Piton oscilou, falhou no gol, feio. Falhou feio. Então, assim, mas se redimiu, bateu muito bem o pênalti. Aliás, o Verratti teve uma atitude fantástica. Na hora da cobrança de pênalti, o Lloyd vai bater naquelas alternadas e tal, ele vai lá e pede a galera para apoiar. Por que isso, gente? Ninguém vai torcer contra. O vascaíno, assim, é difícil falar isso, mas vamos lá. Porque eu vejo o vascaíno torcer contra. Mas vamos lá, é questão política, mas vamos falar de torcedor mesmo. O cara pode ficar... Eu fiquei puto da vida com o Lloyd? Fiquei. E falei mesmo na transmissão. Mas olha só, eu não vou torcer para ele errar. Ele entrou e falou, pô, vai saudar. Não vou torcer. Mas quando ele errar, eu tenho que falar. Eu tenho que analisar o que eu tô vendo, eu não posso mentir pro torcedor. Porra, ele deu um elástico ali fantástico, deu azar. Não deu azar nada, porra, ele não tinha que fazer o elástico ali. Não sabe fazer, não faz. Então, assim, eu não torço para dar errado. Alguns só torcem, mas vamos olhar para frente. Tem o Fluminense. Porra, ganhou do Fortaleza, classificou na Copa do Brasil, não ganhou do Operário, ganhou nos pênaltis e agora vem o Fluminense. Agora tem um descanso maior. Hoje, quarta-feira, até sábado. É um descanso maior. Quarta, quinta e sexta, integrais. Aí vai jogar sábado, 6h30. Você consegue ter um time mais equilibrado. Não vai ter o Coutinho suspenso. Pode ser que o Payet vá para o banco. Mas assim, não vai mudar nada, né? O Payet no banco vai entrar minutos só. Fato é que o Vasco precisa ter uma sequência. Aí pega o Melgar. Já imaginou se a gente vence o Fluminense e vence o Melgar? Pô, mas a gente vai estar vivo em 3 competições. Que bom! É isso que nós queremos, o Vasco jogando as competições. Ou é maneiro, no final no meio de junho, julho, ficar olhando os concorrentes que estão lá nos Estados Unidos. Vai dizer que você também não queria que o Vasco estivesse lá jogando 4 competições? Ué, temos que almejar sempre o que é maior para o nosso clube. E óbvio que sobe o sarrafo, sobe o investimento, vem outros jogadores, e assim é a roda gigante do futebol brasileiro, do Mundial, né? É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Obrigado por ontem. Pô, foi fantástico. 130 mil visualizações a nossa transmissão. Vocês são demais, demais, demais.
Canal só cresce. Gente, olha, gratidão. Eu faço um levantamento de tempos em tempos. E ontem o meu amigo Eric Blanc passou um levantamento. Gente, o canal cresceu nos últimos 20 dias 5 mil inscritos. Alguns concorrentes, 1.000, 2.000 no máximo. Isso mostra que o nosso trabalho... Goleiro Léo Jardim, contratado imediatamente pelo Palmeiras, tem aval da torcida nas redes sociais. Abel Ferreira ainda não decidiu o time que entrará em campo, mas deve poupar muitos jogadores, haja vista que no fim de semana tem um confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão Betano. Como o Alviverde vive um ótimo momento, qualquer decisão do treinador é aceitável. Abel tem muita moral no Allianz Parque pelos títulos conquistados e está na história do clube como o maior comandante. Em outra ponta, nas redes sociais, a torcida do Palmeiras voltou a pedir a contratação do goleiro Léo Jardim, que foi herói do Vasco nas penalidades contra o Operário, pela Copa Betano do Brasil. Pode fechar amanhã com o Léo Jardim. Era o típico jogo que o Everton não classificaria o Palmeiras, disse um torcedor palmeirense. Aprovadíssimo para ser contratado, o outro seguiu na mesma linha. Confesso que no começo não fui muito favorável, mas hoje sou 100% projeto Léo Jardim, goleiro que tem a cara da Sociedade Esportiva Palmeiras, afirmou. E você, torcedor, o que acha da situação de Firmino? Deixe sua opinião nos comentários. Em outra ponta, nas redes sociais, a torcida do Palmeiras voltou a pedir a contratação do goleiro Léo Jardim, que foi herói do Vasco nas penalidades contra o Operário, pela Copa Betano do Brasil. Pode fechar amanhã com o Léo Jardim. Era o típico jogo que o Everton não classificaria o Palmeiras, disse um torcedor palmeirense. Aprovadíssimo para ser contratado, o outro seguiu na mesma linha. Confesso que no começo não fui muito favorável, mas hoje sou 100% projeto Léo Jardim, goleiro que tem a cara da Sociedade Esportiva Palmeiras, afirmou. O Palmeiras precisa ir atrás do Léo Jardim. O melhor goleiro do Brasil disparado pegou 3 pênaltis e classificou o Vasco na Copa do Brasil, pediu um torcedor do Verdão. E você, torcedor, o que acha da saída de Léo Jardim do Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.